O Mistério da Torre é um filme de 1951, dirigido por Charles Crichton, estrelado por Alec Guinness, Stanley Holloway, Sidney James e Alfie Bass. Um tímido bancário responsável pelo carregamento de barras de ouro se junta a um excêntrico vizinho para roubar o ouro e contrabandeá-lo para fora do país. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 248 na lista, que é aí mais uma comédia britânica de diretores diferentes dos que a gente tá vendo pela última vez, mas do mesmo estúdio que fez o Alegrias a Granel, Oito Vítimas, né? Vários filmes que a gente andou vendo aí. E esse também é estrelado pelo Alec Guinness, que na verdade não estrelou o Oito Vítimas, mas como eu falei naquele vídeo, ele rouba a cena do filme. Aqui realmente é estrelado por ele é o protagonista. A sinopse, assim, diz exatamente o que acontece no filme, né? Do que se trata. Um fato muito curioso que essa sinopse não diz é que o filme começa no Rio de Janeiro e o personagem do Alec Guinness tá lá, sentado numa mesa de um restaurante chique, com um pão de açúcar no fundo e pessoas em volta dele falando português, um português bem com sotaque britânico, eu diria, mas um português mesmo assim. E aí basicamente ele tá sentado na mesa conversando com uma outra pessoa que, se eu não me engano, nesse momento a gente não vê direito quem é, ou pelo menos a gente não sabe quem é. Pessoas ali ao redor vão interagindo com ele, então você vai vendo que ele é uma figura muito famosa ali, ele parece muito rico e uma figura muito respeitada ali naquele lugar. Curiosamente, uma das pessoas que aparece para falar com ele nessa introduçãozinha é a Audrey Hepburn, num dos seus primeiros papéis no cinema. Ela tem uma participação de, 5 segundos, 10. É minúscula, se eu não me engano ela tem uma fala. Eu acho inclusive que ela faz uma brasileira ali no contexto, chamada Chiquita. E é a Audrey Hepburn fazendo essa minúscula aparição no filme, que é bem interessante. A gente ainda não chegou na carreira de verdade dela, é o começo ali. E aí ele tá ali nessa situação em que ele tá muito rico, muito, respeitado por todo mundo e tal, e ele começa a contar a história de como que ele chegou ali. E aí vem essa história dele como bancário, ele é muito mirradinho, muito certinho. Todo mundo confia muito nele porque é tudo muito certinho. Ele é muito preocupado com tudo. Ele tá sempre preocupado de que alguém vai tentar roubar o carregamento, porque ele anda no carro que é tipo o carro forte, assim, né? Ele anda junto com o ouro, no carro que carrega o ouro, que fica ali na frente, 2 guardas armados, um dirigindo, né, e o outro de apoio. E ele fica dentro do carro, trancado, com o ouro. E ele faz esse trajeto do lugar onde derrete o ouro e faz as barras até o banco. Ele é um funcionário do banco, ele supervisiona esse processo, desde o derretimento do ouro para fazer as barras, até o transporte do ouro até o banco. Esse é o trabalho dele. E aí até que num momento ele resolve que ele vai roubar o ouro. Aparentemente é uma coisa que ele já planeja há muito tempo, apesar de todo mundo acreditar muito nele como certinho, correto, honesto e tal. É uma coisa que ele já planeja há muito tempo, mas faltava alguém, um parceiro ali com as habilidades certas, com os contatos certos ou qualquer coisa parecida pra fazer esse negócio. E aí um dia ele tá chegando em casa e ele acaba conhecendo esse outro cara, que é o personagem do Stanley Holloway, que é um vizinho novo que se muda pro prédio dele. E ele é muito fascinado por arte e tal, eles ficam conversando. E aí ele descobre que esse cara trabalha fazendo lembrancinhas de diversos países. Na verdade, ele tem uma fábrica que faz lembrancinhas que eles exportam para que os outros países vendam suas respectivas lembranças. Então, por exemplo, uma coisa que a fábrica dele faz é que ela faz... É uma fábrica, mas é uma fábrica pequena, né? É uma fábrica de pequeno porte, assim. Mas ela faz mini Torre Eiffel de, ferro ou alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente de que material é no filme, mas ele faz umas mini Torre Eiffel que ele pinta de ouro pra fingir que são feitas de ouro, mas não são de verdade, que ele exporta para Paris, pra lá em Paris eles venderem como lembrancinha pra quem visitou lá, e aí é ele que faz. Então ele tem todo um equipamento pra derreter metal e moldes pra transformar esse metal em algumas outras coisas. E aí o plano deles, ele arrasta o cara pro plano, fala sobre a ideia de roubar o banco e tal, e aí a ideia é que eles vão pegar as barras de ouro, derreter, fazer essas mini Torre Eiffel e mandar para Paris, junto com todas, já que as outras também são pintadas de ouro, então elas ficam iguais assim. E aí lá eles vão pegar
e fazer sabe-se lá o que com elas. Esse é o plano, eles acabam arranjando dois caras adicionais pra serem meio que os capangas ali, porque eles precisam de mais gente, e aí esse é o plano que eles vão executar, e de algum jeito ele vai parar no Rio de Janeiro, e aí o resto, vendo o filme, eu não acho que eu preciso entrar em mais detalhes sobre essa parte. Uma coisa que eu acho curiosa é essa mudança de título, porque o título em inglês do filme é The Lavender Hill Mob. Lavender Hill é o nome de uma rua, que se eu não me engano é a rua onde fica o prédio, onde esses dois moram, e aí é tipo a gangue de Lavender Hill. E aí eu até demorei um pouco pra entender porque que em português ficou o mistério da torre, mas eu acho que deve ser a Torre Eiffel, que eles fazem as lembrancinhas, né? É o mistério dessa torre, da torre de lembrancinha, que é na verdade de ouro, sem ninguém saber. Mas eu achei uma mudança curiosa de nome. Mas bom, vamos lá. O roteirista do filme disse que teve a ideia de fazer um filme sobre um bancário roubando o próprio banco onde ele trabalha, enquanto ele fazia pesquisas para um outro filme que ele fez, que inclusive foi lançado no mesmo ano, que se chama Encontro em Londres, que é aí um filme sobre um roubo de joias, tá? Um filme de crime também. E aparentemente ele teve a ideia quando ele estava fazendo esse. A parte que eu achei mais curiosa é que ele consultou o Banco da Inglaterra sobre o projeto e eles montaram um comitê especial para aconselhar o roteirista em como seria o melhor jeito do roubo acontecer. E aí eu fico muito curioso, a informação que eu encontro na internet para nessa frase. Eu fico muito curioso para saber se aconselhar qual seria o melhor jeito de realmente roubar esse banco, e aí me parece uma ideia um pouco absurda que o banco esteja ajudando a colocar isso num filme, ou se é aconselhar no melhor jeito de fazer isso pro filme que faça sentido, fique legal pro filme, mas na vida real não daria certo, porque senão eles estão apenas ensinando o público como roubar o banco, sabe? Então eu achei a ideia muito curiosa, assim, mas aparentemente é isso que aconteceu. O filme foi filmado, obviamente, muito em estúdio, mas tem muitas filmagens tanto em Londres quanto em Paris, porque eles realmente chegam aí pra Paris no filme e as cenas, algumas das cenas pelo menos, foram filmadas lá em Paris. O filme acabou sendo um grande sucesso de público e crítica na Inglaterra, todo mundo gostou bastante do filme. O Alec Guinness chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator principal, mas não ganhou, e o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro, que aí é um melhor roteiro, história e roteiro, que eu acho que é o original. Como eu tenho falado aqui recentemente, os prêmios de roteiro eram meio confusos nessa época. Eu acho que esse aqui é o prêmio, ele chama história e roteiro, porque ele quer dizer que o filme criou tanto a história quanto o roteiro como tá no filme, né? E aí ele ganhou esse prêmio. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro já me fala uma coisa aqui que eu não sabia, que diz que o roteirista do filme era ex-policial. Achei interessante essa ideia, acho que faz sentido de repente porque que ele fazia tantos filmes de crime, porque já que ele teve a ideia desse, enquanto ele tava fazendo o roteiro de um outro filme de crime também, então de repente ele se especializava muito em filmes de crime, se ele era ex-policial, acho que faz sentido, né? O livro também diz que esse é a mais engraçada das célebres comédias dos estúdios Ealing. E aí eu não concordo muito, porque eu gostei mais de As 8 Vítimas, mas eu acho que esse filme é bem legal também. Mas deixa eu continuar aqui. O livro ainda cita a aparição da Audrey Hepburn, que eu comentei, né? E realmente eu acho que é uma coisa que chama atenção com o tanto que ela ficou muito famosa depois. Mas bom, eu acho que assim, é um filme bem divertido. É realmente uma comédia gostosa de assistir, sabe? Não é um filme... Eu até entendo ele ter ganhado o melhor roteiro, eu não sei com o que ele concorreu, né? Eu acho que ele é uma comédia tão simples. Realmente ele é criativo, eu concordo que ele é criativo. Eu não sei... Bom, tem que saber muito com o que concorreu pra saber se não faria mais sentido esse prêmio ter ido pra um filme que de repente fosse mais elaborado, porque talvez esse filme não seja tão elaborado assim. Eu acho engraçado que eu assisti esse filme logo depois de ter visto Velhos Bandidos, que já foi ao ar aqui o vídeo no canal, né? Que é um filme brasileiro desse ano. Que é também sobre pessoas inesperadas, lá um casal de idosos, né? E aqui o personagem do Alec Guinness não é jovem também, mas é porque toda a ideia é que ele já tá há muito tempo trabalhando nesse banco e tal, não chega a ser um idoso, mas também é uma pessoa improvável, né? Fazendo um roubo a barras de ouro num banco, porque ambos roubam especificamente barras de ouro, né? Meio que para aí, eu acho, as coincidências. Bom, e o fato de que ambos são comédia, né? Mas fora isso, eu acho que meio que para por aí. Não sei se dá pra dizer que o filme O Velhos Bandidos foi inspirado por esse. É possível, é um filme famoso, mas não tenho essa informação de lugar nenhum. Mas é engraçado que eu assisti eles seguidos. Apesar daqui no vídeo tá saindo em ritmos bem diferentes, em datas bem diferentes, porque acontece com frequência isso nesse canal. Mas eu assisti os dois seguidos. E é engraçado, porque tem ali semelhanças, né? Na história um do outro. Inclusive, eu acho engraçado que o jeito como a Alec Guinness faz esse personagem me lembrou muito o Barbosa do Neila Torraca na
TV pirata. Pra quem tiver idade pra pegar essa referência, ele faz uma coisa de... Eu não vou saber fazer, mas ele faz uma coisa de deixar o queixo meio pontudo e uma cara meio pra dentro, assim, que eu acho uma coisa meio... uns lábios meio pra dentro, assim, que eu acho que fica meio parecido. Faz umas caras, assim, que me lembrou muito. E é muito engraçado sempre. Como eu já falei, Alec Guinness é um cara que eu sempre soube que ele era um grande ator, muito respeitado. Sempre soube que ele fez filmes dramáticos. Antes de fazer Star Wars, que é a minha referência do Alec Guinness. Porque eu assisti Star Wars, sei lá, algumas vezes. Então, Obi-Wan Kenobi é minha referência inicial. Ou era até o momento, porque eu sinto que agora eu vejo o Alec Guinness, eu já vejo esse ator que eu tenho visto recentemente, porque eu acho que é o terceiro filme com ele aqui. Então tá sendo toda uma nova imagem, mas eu acho que é sempre muito engraçado, assim, ver ele fazendo comédia, porque não é uma coisa que eu esperava. Eu assisti ele no Star Wars e eu sabia de Lawrence da Arábia, que é um filme que eu não vi ainda. Tá na lista, a gente vai chegar lá, mas é um filme que eu nunca assisti. Mas eu sabia que era um filme que ele tinha feito, que era um filme muito respeitado, que era um filme famoso e tal, mas é um filme dramático, né? Então eu já esperava encontrar ele fazendo papéis dramáticos e fazendo muito bem. As comédias são uma grande surpresa pra mim. E eu sinto que ele era muito bom nelas. Muito bom. Até esse momento que a gente tá aqui na lista, a gente não teve ele ainda fazendo um papel muito dramático, porque o Grandes Esperanças, por mais que não seja uma comédia, o papel dele especificamente é um papel bem leve, ele é tipo jovenzinho porque tem esse problema lá, né, das idades das pessoas. Ele até era muito mais jovem do que o protagonista, então ele não tá tão fora ali da ideia do personagem não, o protagonista que é complicado. Mas o personagem dele era um personagem bem humorado, sabe, ficava dando risada, era um personagem mais pro cômico, mesmo que o filme fosse um filme mais ou menos sério. Depois a gente viu 8 Vítimas e esse, que é comédia total, assim, totalmente comédia, e em especial os personagens dele, assim, são grandes palhaços. E tá sendo muito engraçado, assim, ver. Eu acho ele maravilhoso, um grande ator, assim. Eu acho que acaba sendo o que mais me chama atenção na hora de assistir esse filme, assim, é a atuação dele, mas por isso, né, por ser essa pessoa que eu já conhecia de outros tipos de coisa, e aí ver ele fazendo isso acaba inevitavelmente chamando muita atenção. Mas é isso, é um filme muito divertido, é uma história com umas reviravoltas que hoje em dia talvez pareçam meio previsíveis. O jeito como a coisa avança e aí dá errado, e avança e dá errado, e avança e, sabe, vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Os contratempos. Eu diria que hoje em dia, talvez eles não parecem, assim, muito... Nossa, aconteceu isso, sei lá, não surpreende muito. De repente, na época, surpreendia mais. A gente tem aí uma bagagem de 70 anos, 75 anos a mais de cinema. Esse filme é de 51. A gente tem uma bagagem de 75 anos a mais de cinema aí, desde então. Então, acho que é um pouco inevitável, talvez. Pra época, de repente, ele foi mais original nas reviravoltas que vão acontecendo ao longo da história. Não sei, também tô teorizando. Mas eu acho que mesmo assistindo hoje, é um filme muito divertido. É um filme desses pra ver, tipo, relaxar. É um filme, sei lá, sessão da tarde. Que é o que eu falei no Velhos Bandidos, no fim das contas, né? Eu acho que o Velhos Bandidos tem um roteiro bem inferior, assim. Esse aqui tem um roteiro mais amarradinho. Mas eu acho que ambos são filmes, mais ou menos, no mesmo estilo de... Qual é o clima pra você assistir ele, sabe? Eu acho que esse filme é bem melhor. Mas eu acho que ambos têm o mesmo... É com a mesma cabeça que você assiste ambos, sabe? Eu acho que é por aí. Mas é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!